Alô galerinha, você é geração concurseira de qualquer lugar do Brasil que nos acompanha sempre pelas redes sociais. Em especial hoje na companhia do nosso amado mestre, professor Valber Siqueira, fera do direito administrativo. Hoje faremos aqui um bate-papo sobre assuntos que serão abordados agora. Sobre o Estatuto do Município de Fortaleza, para o concurso da Câmara Municipal daqui de Fortaleza. Perfeito. E também falaremos também algumas questões que são cobradas diariamente, perguntas frequentes para o TJ, Tribunal de Justiça aqui do Ceará. Antes de mais nada, quero só mandar um abração em especial. Hoje são 31 de julho de 2019, hoje é quarta-feira, sabadaço será 3 de agosto. 3 de agosto, para quem lembra, será o dia que vai iniciar-se a primeira Copa JS Brasil, lá na cidade de Jabotão dos Guararapes, em Pernambuco. Abração professor Joaquim, professor Ninho, professor Elifas, professor Mário, professor Marco Tamandaré, também tem o professor Wellington, Elifas, todos estão mandando ver, professor Robson, e também meu amigo também da pizzaria do Belo também. Olha só, galerinha. Esta camisa aqui que tá linda aqui, ó, vocês verem de primeira mão aqui, ó, atleta JSFC da primeira Copa Brasil, já estou com a minha primeira mão. E aqui também na frente também aqui temos aqui, ó, show de bola aí, ó, veja de primeira mão aí. Sintam-se todos abraçados do grupo aí, em especial professor Joaquim, abraço, meu irmão também do coração, Joab também. Parabéns por essa iniciativa e que esta Copa seja a primeira de muitas que hão de vir e que ela possa fazer parte do calendário da cidade de Jabotão dos Guararapes, em Pernambuco. Então chega de papo, vamos de dica. Professor Valber Siqueira, primeiro assunto, Câmara Municipal de Fortaleza, Lei 6794/27 de dezembro de 1990, correto? Perfeito. Câmara Municipal, um concurso que estamos aguardando a qualquer momento esse edital, tá, pessoal? Nunca tinham feito concurso, é o primeiro concurso da Câmara, 31 vagas, não sabemos ainda detalhes de quantas vagas tem, enfim, mas uma coisa que é certa, gente, o Estatuto do Município estará na prova, tá? Se você vai se candidatar, certo? Com certeza você terá esse ponto. Eu selecionei para a gente falar alguns pontos aqui para você. Primeiramente, que essa lei só se aplica a servidores estatutários, certo? Nada de seletistas, nada de terceirizados, nada de temporários, nada de estagiários, nada. Só servidores efetivos e comissionados. Você sabe que cargo público está ligado ao estatutário, verdade, ao servidor público, certo? Esse concurso é a primeira vez que a Câmara está fazendo e somente 10%, 10% das pessoas que trabalham na Câmara Municipal que são efetivos, são concursados, certo? Então, é a grande oportunidade de vocês entrarem aí na Câmara. O que eu posso também trazer a vocês, tá? O servidor estatutário, ele não tem FGTS, ele não tem seguro-desemprego, ele não assina carteira, mas ele tem uma coisa muito importante, a possibilidade de se conseguir a estabilidade. Para isso, ele tem que trilhar um caminho. Qual é? Primeiro, obviamente, passar no concurso dentro das vagas, certo? E pode ser que não seja chamado agora, mas tem que ser chamado durante o prazo de validade do concurso, que é até 2 anos, prorrogável, isso já está no estatuto, hein? E pode cair em prova. Até 2 anos, prorrogável, uma única vez por igual período, certo? Você tem um direito subjetivo à vaga, desde que passe dentro dessas vagas, tá certo? Pois bem, uma vez nomeado, vem aí a posse. E interessante que também é uma coisa que muito pede, né? É a partir da posse que você se torna servidor público, não é da nomeação, é da posse, certo? Na posse, você está investido no cargo. Agora, você só começa a ter os seus direitos efetivos com o exercício, que é o efetivo desempenho das funções. Começa a partir do exercício o estágio probatório, tá? E aí vem um problema, essa lei é de 1990, nós tivemos poucas atualizações nela, mas significativas. Mas uma coisa que não aconteceu foi atualizar o prazo lá do estágio probatório, que ainda está 2 anos. Você imagina a confusão que isso não vai ser. Olha, vai ser a FCC que vai fazer esse concurso, tá? Ela é muito legalista, muito letra da lei, como a maioria das organizadoras. Então tem que tomar muito cuidado, porque se você estudar com a lei desatualizada, é um desastre, certo? Por exemplo, a estabilidade. Estabilidade, 3 anos. Você sabe que a emenda 19/98, ela alterou a estabilidade de 2 para 3 anos. Agora, essa estabilidade, ela não é automática. Ao final do estágio probatório, você tem a avaliação de desempenho. Se conseguir ser apto, consegue a estabilidade. Agora, se conseguir ser inapto, a proeza de ser inapto, que pode ser que aconteça, né? A pessoa será exonerada do cargo, tá? Isso é um ponto. Aqui também tem as formas de provimento, que são nomeação, reintegração, reversão,
recondução, promoção, readaptação, enfim, várias formas de provimento. Mas também tem as formas de vacância. E para nós interessa aqui as formas de vacância, porque se não há vacância, não tem como fazer o concurso público, tá certo? Tem que ter a vacância. E muita gente vai sim pedir aposentadoria. Aposentadoria é uma forma de vacância. Por mais que o governo tente fazer ou segurar os concursos, a gente sabe que vai chegar um momento que isso vai ficar estrangulado. Ele vai ser obrigado a fazer. Porque a administração, e aí entra a parte de direito administrativo, ela funciona num tripé: órgãos, entidades e agentes. Sem isso ela não funciona. Então, para que dê o serviço com qualidade, os agentes públicos precisam ser contratados, tá certo? Você também tem outros pontos interessantes. Recomendo que vocês entrem no site da Câmara Municipal e lá você tem a legislação, tá? Você tem o Estatuto da Câmara e você tem o regimento interno, que também é muito importante e também vai cair. Professor Valber, para quem não conhece, no caso, nós falamos duas palavrinhas que também são chaves. Quando se fala em provimentos, poderíamos traduzir para os nossos concurseiros e também poderíamos falar também sobre vacância. Perfeito. Provimento, preenchimento. Se eu digo que o cargo foi provido, é porque ele foi preenchido, certo? E se ele foi preenchido, é porque ele estava vago. Aí vem a vacância. Vacância é a liberação do cargo. Você tem várias formas, como eu falei, a aposentadoria é uma delas, mas o falecimento, a famosa demissão e exoneração, né? Que muita gente confunde. Ah, o Sérgio Moro lá, o que é que ele pediu? Pediu demissão? Não, ele pediu exoneração, porque demissão é forma de punição, diferente da exoneração. Exoneração pode ser a pedido ou você pode ser exonerado, como é o caso da inaptidão no estágio probatório, certo? Então, um é um fenômeno inverso do outro. Bem, galera, nesse bate-papo com o professor Valber Siqueira também, quero passar para vocês também que o professor Valber agora também já está com seu canal no YouTube. Perfeito. Falaremos agora do canal dele, posso pedir para vocês também, ó, já tem 10 mil pessoas me seguindo. Professor, inclusive já cheguei a 900 mil visualizações, estou quase chegando a 1 milhão. Nossa Senhora! Graças a cada um de vocês que nos acompanham sempre, obrigado, espero que vocês possam compartilhar mais e mais, que este canal que não é meu, que não é do professor Valber, ele é nosso, porque juntos somos mais fortes. Vamos lá, meu Instagram, Giliardo_Show. Meu Facebook, eu não deu abandono. Facebook, Giliardo Show é o meu oficial. Giliardo Ferreira é o meu segundo Face. E o Giliardo Vieira, que já está lotando, também é o terceiro Face. E também tem a fanpage no Facebook. Alô, galerinha. Professor Valber Siqueira, vamos divulgar também o seu canal do YouTube, seu Facebook, seu Instagram. O Instagram meu é Giliardo_Show. Segue lá que eu também sigo também. Vamos lá, o canal tem desde outubro do ano passado, vai fazer um ano. Beleza. E agora esse ano é que eu dei uma alavancada a mais. São mais de 165 artigos, 60% de direito administrativo, tem solenidades militares, porque você sabe que eu já fui militar, e minha filha está no colégio do Corpo de Bombeiros, sempre que tem alguma solenidade eu coloco lá. Tem direito constitucional também, eu estou me preparando para dar aula de direito constitucional, certo? O artigo 5º e o 144. Gravei também esse estatuto do município, os principais aspectos estão lá. E o regimento interno. Regimento interno é uma coisa que poucos conhecem, poucos sabem. E eu gravei o regimento interno também lá, tá certo? Vocês me encontram Valber Siqueira Vieira, certo? Valber com W e com B, né? Valber Siqueira Vieira. Esse é no canal do YouTube. Esse é o canal do YouTube. Instagram. Certo? Instagram, Prof. Valber, P-R-O-F, Valber, também com W, certo? E Face, Valber Siqueira Vieira, você também me encontra, tá certo? Colabore lá, ajude também, vou falar que nem você há muito tempo. Inscreva-se no canal, inscreva no nosso canal, lá, não adianta nada, muita gente visualiza, mas não se inscreve. É verdade. Né? Lá tem como a gente saber isso aí. E vocês não ajudam a gente se vocês se inscreverem, entendeu? Então, aperte lá o sininho e com certeza aí vai dar tudo certo, tá bom? E aproveita também, se inscreve no meu canal do YouTube é Alô Galerinha, inscreve no canal aí, pede pro teu amigo, pra tua amiga também se inscrever no canal aí. Aproveitando aqui agora, nós estamos agora passando para o segundo assunto, vamos falar agora sobre Tribunal de Justiça, ou seja, TJCE. Perfeito. Antes de mais nada, quero aqui aproveitar, professor, que eu conheci também um projeto, que é o projeto Relâmpago Araguai. O projeto Relâmpago Araguai, ele é um projeto socioeducativo, ele é do bairro de São Miguel, paulista no caso, lá em São Paulo, com sede no campo da CDC, ou seja, da CDC Araguai, que a gente é conhecido lá também. Esse projeto ele conta com mais de 280 garotos entre as idades de 7 a 17 anos, eles treinam gratuitamente também. Mas não é do governo? Não, é um projeto social. Certo. Ou seja, e essa equipe do Relâmpago, ela é referência. Ou seja, professor, ele já tem mais de 130 títulos entre nacionais e internacionais.
beleza? Eles têm mais de 130 títulos. E também quem está à frente desse projeto é o professor, o nome dele é Jadiel, se eu não me engano, é Jadiel Antônio, se eu não me engano, coisa assim. Jadiel Antônio Miguel, mais conhecido como professor Ninho. Inclusive nesse projeto, o Paulinho, que já foi do Corinthians, da seleção brasileira, já passou por lá também. Deixa até ela também aqui, o Paulinho, se eu não me engano, tá por aqui. O Paulinho, ex-volante do Corinthians, o Maicon Leite também, que era do Palmeiras. Também tem o lateral esquerdo, o Fabrício, que está no Vitória também. Também tem o volante André Castro também, que está no Atlético Goianiense, entre outros que estão no São Paulo hoje em dia e outros. Então o que acontece, professor? Este projeto é como o projeto JSFC, lá de Jabotão dos Guararapes. Eles estão dando oportunidade para crianças que não têm condições de almejarem por si, ou seja, por força de vontade sozinho, a um clube. Então eles vão, tipo, como se fosse, eles ficam ali, atravessam, eles vão lá, faz a ponte, faz o canal com o maior das forças de vontade. Parabéns, professor Ninho, parabéns, professor Joaquim, parabéns, professor Robson, professor Marcos Samandaré e todos os professores de projetos que trabalham pelo Brasil. Parabéns por essa iniciativa, professor Ninho. Obrigado por essa sua atenção, adorei conversar com você, muito bate-papo. Infelizmente não vou poder marcar presença nessa Copa de vocês, entre outros fatores que aconteceram, trabalho, entre outras coisas também, correria, enfim, mas estarei por aqui na torcida e que vença a melhor equipe. Professor Joaquim, professor Joaca, cara, coroa, você sabe o quanto você é especial para mim. Espero que você tenha gostado das lembranças aí e que essa garotada possa se sentir muito bem. Agora vamos lá falar de TJ, Tribunal de Justiça Ceará. Perfeito. O ato administrativo poderá ser revogado se ele for vinculado. Pode ou não pode? Perfeito. TJ, prova agora em setembro, se não acontecer alguma coisa para mudar, né? E eu separei aqui alguns pontos. Esse aí é um ponto que cai muito, gente. Gente, ato administrativo, como uma dor de cabeça para muita gente. Então, olha só a pergunta que você me fez. O ato administrativo poderá ser revogado se ele for vinculado? Não, certo? A revogação só acontece em atos discricionários, que são aqueles que têm o mérito. Você só revoga o mérito. E o que é o mérito? A conveniência e a oportunidade. É proibida a revogação de ato vinculado. E isso cai muito, você sabe disso, né? Que você já está nesse mercado há um bom tempo, você sabe que essa pergunta é recorrente. E outro professor também, aproveitando também falando ser aqui, como eu falando porque pouco tempo, essa palavra vinculada é uma palavra muito forte, porque tem muita gente que não sabe, poxa, vinculado. Eu vou dizer assim, vinculado está dentro da lei. Não há outra oportunidade. Não necessariamente. Eu penso assim, entendeu? O discricionário também está dentro da lei. Liberdade. Mas eu vamos usar uma metáfora para você? Pronto. O motorista está dirigindo, certo? Sim. Ele é vinculado ali porque na hora que o passageiro aperta, ele é obrigado a parar. Pronto. Ele não pode optar, não tem escolha de parar ou não parar, perfeito? Vinculado. Então, isso é uma situação ele tem vinculada. Que cumprir. Perfeito. Pronto. Exatamente. Agora vamos para a situação discricionária. Onde ficam as paradas de ônibus? Ora, isso aí é o governo que escolhe, né? Vai colocar a parada que é mais conveniente e oportuna. Então ali há uma margem de liberdade para a escolha onde ficam as paradas. Então o vinculado são aquelas situações onde você não tem margem de liberdade para decidir. Entendeu? Como se você estivesse numa sala e só tivesse uma porta. Aqui para sair aquela porta ali, certo? O discricionário não, como se você estivesse numa sala, usando a metáfora, né? E você tem várias portas e você vai usar aquela que é mais conveniente e oportuna para você. Pronto, tá então certo? o vinculado seria aquilo, dentro da lei, somente aquilo e pronto, dentro da lei. Perfeito. O ato discricionário vai ter uma margem de liberdade também seguindo os trâmites da lei. Perfeito. Perfeito. É nesse campeonato que você vai ter aí, ó, só tem regras. um campeão, só tem um campeão, tem as regras. Não vai ter VAR também lá? Vai ter o VAR. O VAR vai ter o VAR lá? O VAR, como diz o professor Joaca, VAR. Mas já viu que aparece lá, o cara botando uma TV e dizendo VAR. Mas de qualquer jeito, você veja lá, são vinculados às regras. E não pode fugir às regras lá, tá certo? Bom, mas para marcar o pênalti ou que seja, já existe uma certa discricionariedade do juiz. Verdade. Certo? Bom, vamos lá. Segunda questão que também é muito batida também. O órgão público tem personalidade jurídica própria? Primeira pergunta. Ele pode processar e ser processado? Segunda pergunta. Perfeito. Personalidade jurídica, capacidade de contrair direitos e obrigações. O órgão não tem isso. Não tem. Não tem personalidade jurídica. Certeza de cair, certo? Agora, ele pode processar? Aí já é outra coisa. Aí é a capacidade processual, certo? O órgão, ele não é pessoa jurídica, só as entidades é que são. Perfeito. Agora, com relação a ser processado ou processar. Ser processado ele não pode. O órgão não tem capacidade processual passiva. Ele não pode ser processado, tá? A Câmara Municipal, por exemplo, é um órgão. O TJ é um órgão. Você não processa o TJ, você não processa a Câmara se eles fizerem alguma coisa errada, certo? Você processa o quê? O Estado do Ceará, no caso do TJ, ou o município de Fortaleza, igual no caso da Câmara. Se for a Guarda Municipal,
você processa o município, certo? Agora, tem capacidade, alguns órgãos têm capacidade processual ativa, então alguns órgãos podem processar, como é o caso do Ministério Público, que é o principal órgão que processa nesse país. Agora vamos falar alguma coisa que, inclusive, isso acontece muito no Brasil, quando se fala em nepotismo. Antes de eu fazer a pergunta, eu pedi também para o professor Val para me explicar o que seria o significado de nepotismo, para vocês que não sabem. Mas a pergunta é a seguinte: o nepotismo, ele é um desvio de finalidade? Sim ou não? Bom, o Brasil sempre foi um país nepotista. O que é isso? Nepos vem de sobrinho, tá? Isso vem da Roma Antiga, da Igreja Católica, enfim, desse contexto aí, tá certo? O que é o nepotismo? Contratação de parentes para cargos comissionados. Ponto. Sempre teve isso, tá certo? Agora houve um divisor de águas, a súmula vinculante número 13. A partir dali ela definiu o que é nepotismo, o que não é nepotismo. Para ela é nepotismo a contratação para cargos e funções, né, públicas, gratificadas, comissionadas, até o 3º grau. Deixou de fora um único parente, são os primos. Se não for primo, o resto teoricamente é nepotismo. Só que o próprio Supremo, que editou a súmula, um pouco depois abriu uma porteira, dizendo que cargos políticos, secretários, ministros, o gestor pode sim nomear seus parentes. Vamos citar aqui o caso do presidente da República. Aquele negócio. Se ele quiser nomear lá, isso o Supremo que decidiu. Se ele quiser nomear o filho para ser ministro, paciência. O Supremo Tribunal já adotou, já chancelou isso, tá certo? Dê uma olhada na súmula vinculante número 13. Ela é muito importante para concurso. Mas a pergunta é: o nepotismo é um desvio de finalidade? Sim, tá? Toda vez que o gestor, salvo essa exceção, nomeia alguém para um cargo comissionado, se valendo apenas de caráter parentesco, com certeza a finalidade pública ficou em segundo plano. O desvio de finalidade é uma das espécies do abuso de poder. Quando se fala em ato é um assunto muito complexo. Com certeza. Aí existe também no meio do ato uma chamada convalidação. Professor, quando acontecerá esta convalidação e o que significa convalidação? Convalidação, isso vai cair no TJ, hein? Lei 9784/99, que é a Lei do Processo Administrativo Federal. Tá lá, hein? Dá uma olhada, hein? Convalidação. Convalidar é consertar o defeito. Muitas vezes, o defeito do ato é um defeito simples, que pode ser convalidado. Por exemplo, vamos usar uma metáfora aqui que eu sempre gosto. Você tem o seu celular. O problema do seu celular é um problema simples, tá? Rachou aqui, sei lá, um equipamento, uma partezinha lá. Você leva para consertar. Quando chega lá, o cara quer cobrar quase o preço de um novo. Compensa você consertar? Não compensa. Então, o que acontece? Quando o erro é grave, quando os atos são nulos, tá? Que são aqueles que têm defesa de competência em razão da matéria, de finalidade, de motivo de objeto, que são defeitos graves, não há convalidação para isso. Agora, se o defeito for de competência em razão da pessoa e de forma, permite-se, porque nesse caso os defeitos desse ato são atos anuláveis, tá certo? Quando se convalida o ato, o efeito é o ex tunc, ou seja, conserta o defeito, é como se ele nunca tivesse acontecido. Dê uma olhada aí em convalidação. Agora vamos também falar um pouco. Existe uma diferença entre licitação descrita e a fracassada. Na verdade, é deserta, né? Deserta, né? Deserta, no caso, a licitação, então vamos lá. Qual a diferença entre licitação deserta e a fracassada? Perfeito. Licitação, tema importante, Lei 8.666, que está sendo modificada agora no Congresso Nacional, hein? Estão querendo acabar com todas as legislações e juntar numa nova. Imagina aí vem coisa, com certeza coisa boa não virá não, quando se fala isso aí, vamos lá, mas enfim. Mas vamos lá. Qual a diferença entre a licitação deserta, não é isso? Isso. E a fracassada? Pronto, lembra o que é um deserto? Deserto é uma coisa árida, certo? Isso aí para você lembrar. Na deserto, lança o edital e ninguém aparece, tá? Ninguém se interessou por aquela licitação. Aí ela é chamada deserta, certo? E a fracassada já é outra coisa. Aparecem as pessoas, mas elas vão ficando pelo caminho, ou são inabilitadas com relação à documentação, ou suas propostas de preço elas não são atendidas lá, certo? Então a diferença na fracassada e da deserta. Vamos lá. No que diz respeito às modalidades de licitação, posso trocar um convite por uma tomada de preço? Perfeito. O que seria um convite? Vamos também adiantar. E o que seria também uma tomada de preço? Muito bem, são as modalidades de licitação. Você tem concorrência, tomada de preços, convite, você tem o concurso,
o leilão, essas da Lei 8666. E tem um pregão e tem também a consulta, tá? Agora, o que está aqui? São modalidades. Convite, tomada de preços e concorrência, um dos critérios que se você utiliza isso aí é a questão dos valores, tá certo? Menores valores convite, valores intermediários tomada de preços e maiores valores concorrência. Teve até uma alteração, um decreto que reajustou aqueles limites lá da modalidade, mas tudo bem. Convite não é menor valor, se a licitação couber convite, você pode trocar por uma mais complexa. A tomada de preço é mais complexa do que o convite. E, por sua vez, a concorrência é mais complexa do que a tomada de preço, certo? Você pode trocar uma modalidade menor por uma maior, certo? Então, se o sujeito estiver analisando lá e for um convite que vai ser feito, que é a modalidade de licitação, ele pode trocar por uma maior. E uma maior, mais complexa, exige mais documentação, leva mais tempo, que é a tomada de preço. Posso trocar uma modalidade menor por uma maior, mas não posso trocar uma maior por uma menor, tá? Então, no caso, respondendo a pergunta, no que diz respeito às modalidades de licitação, posso trocar um convite por uma tomada de preço, correto? Perfeito. Vamos lá. Como pode trocar uma tomada de preço por uma concorrência? Massa. O que é o princípio do julgamento objetivo? E o da adjudicação compulsória. Agora, professor, nesse processo que vamos falar aqui, ó, o que seria o princípio de julgamento objetivo e o que seria também essa adjudicação compulsória? Adjudicação compulsória. Dois princípios da licitação, tá? Julgamento objetivo. Só pode julgar dentro dos critérios fixados no edital. Se o edital disser que o vencedor será aquele que der o menor preço, eu não posso escolher o outro que não seja esse critério, tá certo? Para evitar que a pessoa que está julgando use os seus critérios pessoais para escolher a vencedora. A adjudicação compulsória, pessoal, é o princípio mais importante, tá? Ao final do processo, o vencedor haverá adjudicação em favor dele. O que significa isso? Se a administração pública for contratar, terá que ser com o vencedor, tá certo? Não pode escolher outra pessoa que não aquele vencedor. A não ser que ele, ao ser chamado, ele desista, aí o segundo colocado é chamado, obedecendo o preço do primeiro. Pronto, vamos lá, professor. A morte de presos em uma rebelião gera indenização do Estado? Inclusive, estamos passando por isso aí, não, mais uma vez, agora aconteceu, acho que foi no Belém do Pará, né? Acho que foi em Abadia, numa cidade do Pará, né, no caso. Não sei se foi Abadia, lá no Pará. Morte presa, aí já é responsabilidade civil. Artigo 37, parágrafo 6º. Sim, o Supremo Tribunal Federal já decidiu. Quando um preso é assassinado dentro do presídio, tá? Dentro do encarceramento, tendo em vista o dever de custódia, o Estado é obrigado a indenizar. Terrível, né? Mais 50 e poucas pessoas morrem ali dentro, certo? Não importa se esse preso foi morto por outro preso, como foi o caso lá de rebelião, ou se ele mesmo se matar, tá? Então, nesse caso, caberá a ação de indenização. Infelizmente, isso se repete e não vai ser a última vez que isso vai acontecer, infelizmente. Prof, aproveitando também aqui, temos algumas perguntas de alguns internautas que falam no dia a dia, já que o senhor falou também, estamos falando sobre responsabilidade civil, vamos falar um pouco sobre a responsabilidade civil do Estado, quando ela vai ser objetiva e quando ela vai ser subjetiva? Perfeito, a regra é objetiva e será subjetiva na exceção. O que seria legal no caso, essa objetiva? O que é objetiva? É aquela que você, para processar o Estado, você não precisa provar o dolo ou a culpa do agente que causou o dano. A subjetividade, o dolo ou a culpa, já está ligado à subjetividade da responsabilidade subjetiva. Regra geral, o Estado responde de forma objetiva. Isso cai sempre nas perguntas. E o servidor, sempre de forma subjetiva. Na prática, para eu processar o Estado, eu não preciso provar que o agente causador do dano causou dano por culpa ou por dolo, certo? Já para processar o servidor, na ação regressiva, o Estado, uma vez pagando o precatório, precisa provar que ele causou dano por dolo ou culpa, senão não tem como ele cobrar do servidor o dano e o custo que ele pagou. Exemplos, professor, no caso, estamos aqui na cidade do Rio de Janeiro, estamos aqui passeando, eu, o senhor aqui, aí nós estamos no carro, aí chega sem querer, a gente vai, aí uma viatura bate no nosso carro. Perfeito. A viatura bateu no nosso carro. Naquele momento eu não vou processar aquele policial, eu vou processar quem? O Estado. Porque essa ação é para buscar indenização. E você processa, no caso, é policial que você falou? Sim, exemplo. É o Estado do Rio de Janeiro. Aí processaria o Estado do Rio de Janeiro. Você processa o Estado do Rio de Janeiro, aí depois vai recorrer, isso vai demorar muito tempo, mas não vamos deixar de processar por isso.
Aí depois, uma vez condenado, paga você a indenização precatória e depois cobra destes policiais aí a indenização. Naquele momento que nós estivemos assim, acionando o Estado, nós estaremos ali processando o Estado, que tipo de ação nós estamos fazendo contra o Estado ali? Seria qual tipo de ação? É uma ação de indenização, certo? Normal. Uma ação indenizatória, uma ação de rito ordinário, demora bastante tempo, tá certo? E, obviamente, que uma vez se a pessoa que entrou com a ação morrer, isso pode ser tocado pelos outros interessados. Mas demora bastante tempo, tá certo? Eu queria até aproveitar, já se fala tanto em Rio de Janeiro, né? Mas também isso pode acontecer em qualquer canto, bala perdida. A famosa bala perdida. O que é que os tribunais falam? Há indenização por parte do Estado se acontecer uma bala perdida. E não precisa provar que a munição, que a bala saiu da arma do criminoso ou do policial. Isso é indiferente e isso pede muitas provas. Professor, quando começamos a falar um pouco sobre Tribunal de Justiça, TJ Ceará, falamos lá sobre atos administrativos, beleza? Professor, então vamos falar também, deixar aprofundar um pouco mais sobre atos. O ato, quando é que um ato é válido? Quem pode anular um ato e quais são, no caso, tipo assim, para que serve um ato, professor? O ato administrativo são as ações do Estado, tá? Beleza. Uma nomeação, uma demissão, Massa. uma certidão que você... Isso é um ato administrativo. Beleza. Tem um conceito, ato administrativo é um ato unilateral que parte do Estado ou de quem represente o Estado, Beleza. certo? E que tem a supremacia do interesse público e, aliás, o ato é impositivo, é unilateral, tá certo? Quando é que ele vai ser válido? É quando ele não tiver nenhum vício, não tem nenhuma irregularidade dele. Foi praticado por agente competente, a finalidade é pública, a forma é admitida na lei, o motivo é plausível e o objeto visa o interesse público. É um ato válido. E ato válido você só pode revogar, você não pode anular, tá certo? Qual foi o outro que você perguntou? Quem anula o ato? Tá, isso cai. É impressionante como isso cai, você sabe disso. Você que é concurseiro sabe disso. Quem anula, pessoal, pode tanto a administração pública anular, como o Poder Judiciário. Só que tem um detalhe. A administração pública não precisa ser provocada para anular. Ela pode agir de ofício, tá? Então, ela pode agir de ofício. Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal. Quando se fala em agir de ofício, professor, o que seria isso? Agir de ofício é agir de iniciativa própria. A administração não precisa ser provocada para agir. Quem precisa, quem não pode agir de ofício, quem precisa ser provocado para anular um ato é o judiciário. Isso acontece muito em editais de concurso, que saem aquelas aberrações, que a gente sabe que às vezes sai. Aí você precisa entrar na justiça e provocar, tá? E nesse caso é o chamado princípio da inércia, que é um princípio constitucional, tá certo? Obriga o judiciário, só pode agir se for provocar. Judiciário pode anular, a administração pode anular. Quem pode revogar? Revogar atos. Judiciário não revoga atos de outro poder, só revoga seus próprios atos. De outro poder, ele é proibido. Você não pode entrar com a ação para revogar ato de outro poder, mas pode para anular. Professor Valber Siqueira, esse super bate-papo também, estamos falando também aqui. Professor, que tal também falarmos um pouco, para finalizar aqui, sobre organização administrativa, no caso? Perfeito. Não é um assunto interessante? Acho que artigo 37 seria isso? Lá na... Você quer falar em administração pública? Poderia ser, exatamente. É porque lá na administração pública vai de 37 até o 41, tá? O que eu posso falar assim? Um breve resumo. Grosso modo. Lá tem a questão da nomeação, tá? A nomeação para cargos efetivos só pode ser feita mediante concurso público. Beleza, já tá revisamos um pouco. Cargos, emprego sempre tem, emprego público sempre tem concurso, mas cargo nem sempre, porque tem os comissionados, aí comissionado não precisa ter concurso. Ah, professor, e a função comissionada tem concurso? Não, tem uma coisa chamada seleção pública. Então é bom você ficar nesse ponto. Tem o prazo de validade, que nós já conversamos. A questão da improbidade, lá diz que os atos de improbidade se receberão, tem uma série de punições, isso é importante, hein? Como a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens, certo? E ainda a ação penal cabível. A lei de improbidade, a lei 8429/92, que é muito importante, que cai em muitos concursos e que, se eu não estou enganado, também cai agora para o TJ. Você tem lá, por exemplo, as possibilidades, como é que fica se você ocupa um cargo público e se se for eleito num cargo eletivo, como é que fica? Olha, isso é importante, vocês sabem, cargos federais
tá? Federais e estaduais, você é obrigado a se ausentar do cargo, se afastar do cargo. Você não perde o cargo, se afasta para ter o mandato político. Prefeito, isso é interessante, você se afasta do cargo, mas é dado a você escolher qual a remuneração, se quer ganhar ainda como servidor ou se quer ganhar como prefeito, não pode receber pelos dois. A melhor situação vem agora, para vereador. Muitos servidores já sabem disso e vão se candidatar, tá? Vereador, se tiver compatibilidade de horários, você pode receber pelos dois, o seu cargo de origem e o subsídio de vereador. Aliás, subsídio lá também tem. Quem é que dá o teto remuneratório? Se for no âmbito federal, ministro do Supremo Tribunal Federal. Ninguém pode ganhar mais que o ministro do Supremo Tribunal Federal. Se for em nível estadual, puxa como isso cai, gente. Se for do judiciário, quem dá o teto é o desembargador. Se for do estado, quem dá o teto é o governador. O estado que eu digo o executivo. E se for o legislativo, é o deputado estadual. Já o município, ninguém pode ganhar mais que o prefeito, tá? E lembre-se também, há uma vinculação, o desembargador só pode ganhar até 90,25% do que ganha o ministro do Supremo Tribunal Federal. O vereador pode ganhar de 20% até 75% do que ganha o deputado estadual. Isso também é muito importante. Me lembrei de um agora, que acho que é o suficiente para nós aqui. Com certeza, pode ficar à vontade. É a questão da acumulação de cargos e empregos. Tá? Com isso eu fecho aqui. Foi criada agora, tem uma emenda constitucional número 101, novíssima deste ano, que inclui mais uma possibilidade de acumular cargos, empregos e funções. Você sabia? Essa eu não sabia, novidade. Pois emenda constitucional número 101. O que diz essa emenda? Incluiu mais uma possibilidade de acumular cargos, empregos e funções. Vamos lá. A regra geral é não acumular. É você só ter um cargo, emprego ou função pública. Mas há exceção, sempre tem exceção. 2 de professor, 1 de professor com outro cargo técnico ou 1 de professor com um cargo científico. Científico aí é nível superior, tá? E 2 da área de saúde, com profissão devidamente regulamentada. Agora vem o que a emenda trouxe. Você agora, se você for policial militar ou bombeiro militar, não serve para Forças Armadas, só para as Forças Auxiliares. Se você for bombeiro militar e se for policial militar, agora pode acumular com outro cargo, emprego ou função de professor. Aí, muito bom. Foi incluída agora, claro, nesse contexto que nós estamos, a área militar vai ser bastante beneficiada com esse ponto. Então, aí, mais uma possibilidade. Agora, essa acumulação de cargos, empregos e funções só admite se tiver compatibilidade de horários. Agora, professor, para finalizar, quando que a gente vai saber o que é o cargo, o que é o emprego, o que é a função, professor? Perfeito. A gente finaliza com isso. Cargo está ligado ao estatutário. Beleza. Só tem cargo quem é estatutário, certo? Beleza. E aí pode ser o efetivo ou comissionado. O estatutário, ele adota qual tipo de regimento? É a lei, né? É o regime jurídico único que é a lei. Quando você é estatutário, você é regido pela lei. Agora, o seletista, o empregado público, se você é empregado público ou privado, você é seletista, regido pela Consolidação da Legislação do Trabalho, a famosa CLT. Perfeito? Função, quando é temporária, quando você assina contrato, tá? Às vezes muitas prefeituras fazem contratos temporários, até que professor também. Então aí já é o temporário. O desejo do temporário, com certeza, é que tenha um cargo para efetivo, tá certo? Agora, nunca um temporário vai se transformar em efetivo se ele não for fazer concurso, tá certo? Basicamente é isso. E outra coisa importante, tem concurso para estatutário? Tem, se ele for efetivo, tá? Tem concurso para empregado público? Sempre tem. Agora, função pública, que é temporária, ela só tem seleção pública, tá? E não concurso. Mas, galerinha, finalizamos aqui esse super bate-papo, falamos um pouco sobre o Estatuto do Município de Fortaleza, que é para o concurso da Guarda Municipal, e também falamos sobre alguns assuntos também voltados para o TJCE. Inclusive, o professor Valber Siqueira, ele é autor de mais de 8 livros, eu acho. 8 livros, e vem agora o 9º livro, que vou lhe presentear, sempre tem todos os meus livros, sobre exatamente o Estatuto do Município de Fortaleza. Assim que sair, eu volto para cá, vamos botar no meu canal também, e fazemos uma outra live aí para você, tá certo? E vem aí também nas bancas de revista, aqui nas principais bancas de Fortaleza, a minha apostila, que tem 170 questões, 70 questões do município de Fortaleza, do Estatuto, e 100 do regimento interno. Poucos vão ensinar esse regimento interno aqui.
Então eu fiz isso, todas criadas por mim, dentro da minha experiência de quase 20 anos aqui de concurso público. Professor Valber Siqueira, muitíssimo obrigado e vamos finalizar aqui com o professor Valber Siqueira mais uma vez, pedindo para que você possa acompanhar, se inscrever no canal. Esse super bate-papo aí, forte, levou mais de meia hora, mas foi muito interessante porque você vai poder parar, pausar, copiar. Meu canal do YouTube aí, meu Instagram, Facebook, ó, canal do YouTube, alô galerinha, inscreve-se aí, clica aí também, curte, compartilha. Instagram, Giliardo_Show, Giliardo_Show, é GILIARDO_SHOW, beleza? Aí tem o Facebook, Giliardo Show, Giliardo Ferreira ou Giliardo Vieira. E também segue, inscreve-se também no canal do professor, tem lá. Valber Siqueira Vieira. Com W. Valber com W. Deixa eu aproveitar Valber aqui, porque Siqueira sempre Vieira. é Valber Siqueira Valber Siqueira Vieira, queira ou não queira, já tem agora o meu, Valber Siqueira Vieira. E o Instagram? Prof. Valber, vocês acompanham lá, e Valber Siqueira Vieira também, lá no nosso Face, tá certo? Em breve promoções, hein? E vou aproveitar, quero inclusive, quando der certo, mandar para você aqui, trazer para você sortear. Massa, para as sortear pessoas do seu canal. Isso você já sabe que a gente já fez aí. Com certeza. Professor Valber Siqueira, obrigadíssimo. Beleza. E também quero aqui lembrar também, para finalizar, que a partir do dia 3 de agosto, todos os caminhos levarão à cidade de Jaboatão dos Guararapes, pois iniciar-se-á a primeira Copa JS Brasil lá em Jaboatão. Esta Copa vai ser sucesso, vai bombar, vai ser na categoria Sub-17. Várias equipes estão aí, ó, se fortalecendo, estão treinando forte aí na pegada para que possam fazer uma ótima Copa. Professor Joaquim, Joaca, Coroa, aquele abração, Deus abençoe o senhor. Professor Joab, professor Mário, Elifas, professor Wellington, também tem o professor Robson, professor Marcos Tamandaré, todos os professores também aí, e em especial meu amado também, professor Ninho também, que está chegando com a sua equipe aí fortíssima, favoritíssima aí ao título aí, né? Mas lá em Jaboatão o bicho vai pegar. Lá em Jaboatão tem vários garotos aí, ó, que estão ali, ó, pegando mesmo duro ali para poder disputar essa Copa, que vença o melhor. Ou seja, não importante não é você só almejar, mirar ser campeão, não. Ser campeão, com certeza vai ser fruto dos esforços. É simplesmente você entrar na competição, fazer valer a pena, se socializar, entre outros. Aquele abração especial também ao vereador Charles, que hoje também até falei com ele, que também está apoiando o professor Joaquim aí, a Prefeitura de Jaboatão dos Guararapes também, aos patrocinadores e apoiadores aí. Em especial, quero mandar um abraço também pro meu amigo também, Belo, a melhor pizza aí, ó, de Jaboatão dos Guararapes aí, ó, é a pizzaria do Belo. Estarei aí super ansioso na minha chegada aí, para poder comer dessa super pizza 4 queijos. Joaca, aquele abração, cara, Deus abençoe seu projeto. Beijo especial para o meu filho Júlio, papai te ama, saudades, muita saudade mesmo. Daqui pro dia 11 estaremos nos vendo aí, beleza? E ó, essa galerinha aqui, ó, essa camisa ficou top aí, ó. Atleta JSFC, primeira Copa JS Brasil, Jaboatão, Mega Sick, Mega Design, que é meu patrocinador oficial. E também aqui, ó, show de bola aí, ó, massa. Enfim, quer comprar celular, quer comprar relógio, quer comprar smartphone, acessórios, enfim, e seu smartphone Samsung Galaxy S10, olha só, vai lá no quiosque Samsung, Norte, Bezerra de Menezes, procura o tio Vanderlei, procura o Xande, o Estácio, toda aquela equipe maravilhosa. Quiosque Samsung, esse eu super indico. Lá você vai poder comprar todos os smartphones, tablets, acessórios também como cartão de memória, pendrive, entre outros, relógio, enfim. E também, para poder finalizar, Mega Silk, Mega Design. Este sim, tá com a alô galerinha há muito tempo, paizão do coração, Carlos, Mega Silk Design, Carlos Amaral aí, ó, Luciane Amaral, Lucas Amaral, inclusive a Mames Luciana aí também, Luciane, está aí agora abrindo sua lojinha de acessórios em geral. Vou estar divulgando também aqui no nosso canal do YouTube, alô galerinha também. Enfim, obrigado a cada um de vocês que nos acompanham, obrigado também Restaurante da Priscila, aquele almoço maravilhoso em si. Valeu, beijo a todos vocês, sempre tira deles, grandes conquistas, aqui, abraço, tchau, tchau.